Bom, então vamos apresentar os conceitos do React, que é a biblioteca para desenvolvimento web que nós utilizaremos para o desenvolvimento das nossas aplicações. Bom, vamos começar com um pouquinho de história, então. O React ele foi lançado em 2013, ele é uma biblioteca JavaScript de código aberto, fundamental para a criação de aplicações front-end. Ele anteriormente denominado React.js ou React.js, vocês vão me ouvir muito falando sobre isso. Ele foi desenvolvido pelo Facebook para a criação de elementos de interface reutilizáveis, assim, bem simples. Trabalha de forma muito intuitiva e tem uma performance muito boa, né? Ele é multiplataforma e foi desenvolvido sobre a licença, uma licença que a gente pode compartilhar, né? Compartilhável. Diversas são as empresas que utilizam o React. Dentre elas, a gente pode destacar aí o próprio Facebook, o Instagram, né, que também faz parte do Facebook, Twitter, o Netflix, a Uber, Spotify e muitas outras. Agora, mais tecnicamente falando, o React é uma biblioteca para construção de interfaces. Tudo que a gente utiliza para produção de interface visual da nossa aplicação, sejam códigos HTML, CSS ou JavaScript, tudo isso fica dentro do React. Com ele, nós conseguimos desenvolver aplicações web, mobile, realidade virtual. Ou seja, é uma biblioteca que nos fornece recursos para que a gente possa desenvolver para todas as plataformas. Ok? Vamos continuar. Bom, agora vem um termo novo aí, né? Que vocês vão passar a conhecer. Single Page Application. O React ele é utilizado para a construção desse tipo de aplicação, que é um conceito muito popular na web, para quem ainda não conhece, conhecido por SPA. Ele surgiu lá por volta de 2011. Explicando de uma forma geral, numa aplicação SPA, tudo é uma única página. É uma página somente. O carregamento de todos os recursos, como CSS, JavaScript e HTML das páginas, tudo isso ocorre em uma única vez. Na primeira vez em que o usuário acessa a aplicação, não há o recarregamento da página, aquele refresh que vocês estão acostumados a ver nas páginas web, né, nas aplicações web. Então, a partir desse documento, quando o usuário transitar pelas páginas da aplicação, não vai ser mais necessário realizar requisições para o servidor, para a carga dessas novas páginas. Tudo isso vai ficar a cargo do JavaScript, que é uma linguagem majoritariamente executada do lado do cliente. O carregamento da página ou das páginas, ele vai ser feito com base no React. Tá? Vocês vão entender muito melhor isso aí na medida que a gente vai desenvolvendo, que a gente for desenvolvendo. Bom, a gente pode chamar o React de framework? Sim. Agora, embora ele seja uma lib, ou melhor, uma biblioteca, né? Quando a gente analisa o ecossistema React, React para web, React Native para mobile, o Redux, que vocês vão entender o que significa isso, entre outros, né, que a gente também vai ver, a gente pode sim considerar o React como um framework, por ser um conjunto de ferramentas para o desenvolvimento de interfaces de aplicação. Essa é a ideia. Bom,
Mas se tudo gira em torno de JavaScript, dentro do nosso código JavaScript, nós inserimos CSS, imagens, HTML. Tudo isso que eu falei fica dentro do JavaScript. Isso pode parecer assim um pouco estranho para vocês, mas na prática é isso que a gente faz. Tudo isso se transforma num arquivo JavaScript. A gente vai ver isso na prática, é muito interessante. Tá? Bom, React.js, React Native. A gente vai entender um pouquinho. Também de uma forma bem simples, a diferença dessas nomenclaturas. O React simplesmente refere-se apenas à biblioteca de construção de interfaces e componentização. Por isso, ele é utilizado tanto para o React.js como para o React Native. Então, nesse primeiro momento, a gente vai falar sobre o React, e quando eu falo sobre o React, eu estou envolvendo o React.js, que é para web, e o React Native, que é para mobile. Tá? Bom, vamos lá. Deixa eu retomar aqui. Vamos lá. Então, eu estava falando que o React, ele envolve o React.js, que é para web, e o React Native, que é para mobile. Então, quando a gente utiliza o React.js, nós estamos nos referindo ao comportamento do React associado diretamente ao navegador, ao browser. Era como aquelas aplicações que nós construímos em Java utilizando Spring. Tá? É específico para o navegador. É quando ele faz a junção com uma biblioteca do Facebook chamada React DOM, que vocês vão entender com mais detalhes, que é responsável por controlar a árvore de elementos do nosso navegador. Nesse caso, nós chamamos o React de React.js. Professor. Ou seja, um React apropriado para o navegador. Só um instantinho, Lucas. Já o React Native é a junção do React, biblioteca, com uma outra biblioteca que lida com elementos mobile nativos. Por isso, é chamado de React Native. Quem me chamou? Quem me chamou, pessoal? Sou eu, sua voz está muito baixa. O Aurélio falou que estava ok. Tá baixo mesmo, pessoal? Para todo mundo aí ou é só o Lucas? Muito baixa. Para mim tá ótimo. Para mim também tá de boa. Então, acho que o problema é contigo aí, Lucas. O problema é contigo aí. Vou sair aqui e entrar de novo. Tá ok. Bom, então vamos lá. Vamos continuar. Eu estava falando sobre as diferenças, né? Então vamos lá. Já viram que eu vou ter que editar esse vídeo depois, né? E o que é como é que ficaria, então, o código do React que a gente está apresentando aí? Claro que a gente vai ver isso com mais detalhes, né? Mas seria mais ou menos assim. Nós construímos um arquivo com a extensão JS, ou seja, esse arquivo ele é do tipo JavaScript, com o seguinte conteúdo. Bom, procure ficar bastante atento à análise que a gente vai fazer desse códigozinho JavaScript que vocês estão vendo aí. Na primeira linha, nós importamos o React de dentro de uma biblioteca chamada React. Tá? É necessária a importação dessa biblioteca em nossas aplicações. Então, na maioria das aplicações que a gente vai utilizar, é claro, a gente vai utilizar essa linha inicial, onde a gente faz a importação dessa biblioteca. E esse nome React, com letra maiúscula, ele vai representar a biblioteca React no nosso código.
Em seguida, nós importamos um arquivo CSS. Aí vocês podem observar nessa segunda linha aí, esse button.css, a gente importa esse código. Indicamos o caminho desse arquivo na nossa estrutura de pastas. É esse ponto barra que a gente indica que é o que eu estou abrindo nessa pasta. Nesse caso aí, né, como eu já falei, eu estou usando um caminho relativo, estou usando ponto barra e o nome do arquivo. É nesse arquivo button.css onde iremos definir a estilização do nosso botão, como tamanho, cor, entre outras coisas. Então, lá na primeira linha, eu defini que eu vou usar a biblioteca React. Nessa segunda linha, eu estou dizendo que eu vou estilizar a minha aplicação por meio desse arquivo button.css. Então, todo aquele CSS que vocês normalmente veem juntamente com o arquivo HTML, aqui a gente trabalha um pouco diferente. Tá? Depois nós importamos um ícone, nessa terceira linha, que se refere a um arquivo de imagem, que nós chamamos aí de button.png. Essa palavrinha icon ou icon refere-se ao nome que estamos dando para essa imagem, né? No caso, o nosso JavaScript. Tá? E por fim, nós temos uma função chamada button. O que ela faz? Ela retorna um código HTML. Olha que interessante, pessoal. Essa sintaxe envolvendo HTML. Para isso nós chamamos de JSX, que significa Java, Script e XML. XML é o HTML que a gente usa. Então, é uma união de JavaScript com o XML. Portanto, no React, nós podemos retornar códigos HTML diretamente de dentro das funções. Então, quando a gente cria uma funçãozinha em JavaScript, essa função vai fazer todo esse trabalho, toda essa mágica de unir HTML, CSS, de montar as nossas páginas. Você pode observar nesse return, vocês veem aí na quinta linha, né? Dessa função button, nós temos uma tag button que indica um botão e dentro dele uma tag img. Vocês podem ver aí, ó. Que indica a imagem do botão, onde nós temos também o atributo src. Vocês veem aí o src. E o interessante é que o ícone dessa imagem do botão, passado para o src, vocês estão vendo, é aquele que foi importado lá na terceira linha desse código. Então, interessante é que nesse nosso código nós temos CSS, HTML, imagens e JavaScript. Tudo dentro do mesmo arquivo. Um único arquivo com a extensão JavaScript. Tá? Aqui a gente está falando assim bem no conceitual, mas a gente vai ver isso tudo na prática, vocês vão ver tudo isso funcionando. E vai ser importante depois vocês novamente analisarem essa aula e comparar com a prática, com o que a gente vai fazer na prática. Tá? Vamos lá. Aí a gente vê... deixa eu dar uma olhadinha aqui. Essa parte aí, esse último slide que eu estou apresentando para vocês, é para mostrar o seguinte, que um código React, eu posso gerar uma interface tanto para a web, que é essa que vocês veem no fundo aí, indicando o localhost 3000, né? Como eu posso usar uma mesma aplicação e gerar uma interface mobile, que é essa do celularzinho que vocês estão vendo aí do lado. Ok? Então, com esse framework, com essa biblioteca, com o React, a gente passa a criar as nossas aplicações que servirão tanto para a parte web quanto para a parte mobile. Tá? E é muito interessante. Nesse primeiro momento, nessas aulas introdutórias, que a gente vai desenvolver uma prática,
para poder desenvolver os conceitos do React, a gente vai trabalhar só na parte web, tá? Porque a gente tem mais facilidade para isso, é mais intuitivo. Aí na sequência a gente vai trabalhar também com a parte mobile.